Olá, eu sou o Dalton Ribeiro e essa é a temporada 2023 do Dalton Cast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre os impactos e as oportunidades geradas pela utilização da inteligência artificial no mundo dos negócios. E para começar, você deve estar se perguntando por que é que só se fala nisso agora? Isso é uma novidade? Só descobriram isso agora? Bom, na verdade não. Na verdade, se estuda a inteligência artificial, ela vem sendo desenvolvida há muitos anos e agora, na verdade, o que se tem é o investimento massivo e a liberação de plataformas, de processos, de computação relacionada à inteligência artificial, disponibilizando isso para desenvolvedores de software, desenvolvedores de aplicativos e soluções que utilizam a inteligência artificial. Só para você ter uma ideia, o Google Fotos lá atrás já utilizava a inteligência artificial para identificar pessoas, para identificar lugares. Então você lembra quando você pega seu aplicativo do Google Fotos e de vez em quando ele fica perguntando: essa pessoa é a mesma pessoa que está nessa outra foto? Isso ele está treinando a inteligência artificial, desenvolvendo a inteligência artificial. Por que isso? Porque diferente do cérebro humano, que é capaz de fazer uma associação de forma automática, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Imagine o seguinte, uma criancinha está aprendendo sobre o mundo. Aí ela vê um cachorro de uma determinada raça, digamos um pastor alemão. E aí ela olha para aquilo e você ensina, cachorro, aquilo é um cachorro. E o interessante é que a criança depois vê uma outra raça de cachorro e ela continua entendendo que aquilo é um cachorro, mesmo sendo bem diferente do cachorro que ela viu pela primeira vez. Ela consegue olhar para várias raças de cachorro e ainda entender que aquilo é um cachorro. Isso é uma característica do cérebro humano que é fantástica e que a inteligência artificial não consegue reproduzir. Então, se você ensinou para a inteligência artificial que cachorro é pastor alemão, quando ele vê um pincher, ele não vai entender que é cachorro. Você vai precisar falar, ó, isso aqui também é cachorro, isso também é cachorro, isso também é cachorro, isso também é cachorro. Então você precisa demonstrar milhares de imagens de todas as variações e ângulos possíveis de um cachorro para que a inteligência artificial entenda. Ah, ok, cachorro. Então, isso vem sendo desenvolvido e o Google começou a desenvolver isso lá atrás ainda com o Google Fotos. É por isso que era de graça no começo, né? Agora ele até cobra. Por quê? Porque nós, usuários da plataforma, dos aplicativos, estávamos ajudando no desenvolvimento da inteligência artificial lá do Google. E assim é com todas as outras inteligências artificiais. Então, o fato deles disponibilizarem agora ferramentas, métodos, processos de inteligência artificial para que outras pessoas comecem a desenvolver aplicativos utilizando toda essa expertise que já vem sendo desenvolvida há alguns anos. E isso agora fez com que vários produtos, sites, plataformas, aplicativos disponibilizassem inteligência artificial com funções, com funcionalidades, né, diferentes, permitindo assim que começasse a ser conhecida do público em geral. Um dos grandes sites aí que também tem um aplicativo foi o ChatGPT, a possibilidade de você pedir para ele criar uma infinidade de coisas, fazer diversas perguntas e a forma como ele responde, essa interação que se assemelha muito à interação humana, você poder conversar com ele, trazer algumas respostas. Isso tudo trouxe para o público em geral, ali demonstrou para o público em geral as potencialidades da inteligência artificial. E, obviamente, quando você libera isso para o público, e no começo tudo é gratuito, né? Assim como o Google Fotos era gratuito no passado, e agora ele define um limite para você utilizar de armazenamento. Agora que você utiliza, você acostumou que não tem limite, agora ele diz, não, agora tem um limite, para você passar desse limite de armazenamento, você precisa pagar. Tudo bem.
E assim está sendo também com as plataformas, com as funcionalidades, com os aplicativos baseados em inteligência artificial. Muitos deles agora são gratuitos, por quê? Para que você use, para que você conheça, para que você perceba o quanto aquilo te ajuda no dia a dia, e aí, obviamente, que depois isso tudo vai passar a ser cobrado, ou vamos entender e vamos arrumar uma outra forma de monetizar isso, porque na verdade isso é um negócio, como todo negócio precisa gerar receita para ser sustentável no longo prazo. Então, hoje você já dispõe de uma série de serviços gratuitos para que você conheça, para que você comece a colocar isso nos seus processos. A gente vai falar sobre as aplicações já já. E aí, quando você entender que aquilo realmente te gera um valor muito bacana, você obviamente vai estar disposto a pagar por isso. Bom, e é por isso, com esse boom do uso da inteligência artificial, com essa liberação para o público em geral, obviamente, também surge uma série de discussões a nível governamental, a níveis institucionais. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho também, nesse episódio do DaltonCast. Muito bem, então é por isso que só se fala nisso e se fala muito sobre inteligência artificial e suas aplicações. Se você entra na rede social, no TikTok ou no Instagram, você vai ver lá uma série de novos especialistas. Na verdade, não são especialistas, são pessoas que vão descobrindo ali o que tem já disponível para ser utilizado pelo público geral, e eles difundem isso e realmente são coisas muito bacanas. Bom, agora eu respondendo algumas perguntas aqui que me fazem sobre isso, e foi até por isso que eu trouxe esse tema aqui para o DaltonCast. E a primeira pergunta é que, assim, tem várias perguntas de diversas formas, mas muitas delas se repetem. Uma das que mais se repetem é: você acha que a inteligência artificial pode ou poderá substituir o ser humano em algumas atividades? Bom, vou responder o que eu acredito, o que eu penso, com base em tudo que eu tenho visto e com base no que eu conheço do mundo corporativo, dos processos, dos procedimentos, das atividades que eu vejo, não só ao longo da minha experiência como executivo, mas também da minha experiência como consultor, como mentor empresarial. E a minha resposta é sim, a inteligência artificial já está substituindo muitas tarefas humanas, muitas atividades humanas. A inteligência artificial vai fazer melhor e com um custo infinitamente mais baixo do que um ser humano faria. Isso já está acontecendo e isso tende a aumentar ao longo dos próximos anos. Que tipos de atividade, Dalton? Toda e qualquer atividade? Não. Nem toda e qualquer atividade. Existem algumas atividades que têm características específicas. E aí você, como empresário, começa a prestar atenção agora e começa a identificar dentro das suas rotinas, das suas atividades, da sua empresa, o que pode se enquadrar nisso que eu vou falar aqui, para você começar já a ligar ali o alerta de insight para você, opa, talvez valha a pena eu olhar um pouco mais a inteligência artificial aplicada no meu negócio. A gente vai chegar lá também, vamos falar sobre isso lá na frente. Tipos de atividades que serão certamente substituídas pela inteligência artificial e que hoje são executadas por humanos. Basicamente, atividades de repetição, tais com análises de números, de textos e de relacionamentos entre números, textos, de correspondências, fazer match em algumas coisas, perceber algumas correlações. A inteligência artificial já domina isso. Uma série de atividades dessa forma, atividades desse tipo, já são executadas com aplicações práticas em sistemas e no dia a dia de organizações que você nem imagina. Por exemplo, você tem correções e melhorias na formatação e no estilo dos textos. Então, sabe aquele trabalho de revisão de texto? Bom, hoje em dia, com a inteligência artificial, você pode não só olhar a grafia, a gramática, que já era uma evolução da grafia. Vocês lembram que no começo era só grafia. Depois você começa a dar o entendimento da gramática, a correlação dentro de uma mesma oração, no mesmo parágrafo, por exemplo, para saber se está fazendo sentido ou não. E agora isso fica muito mais poderoso quando você inclui, inclusive, estilos literários, estilos de escrita. Então você consegue já
pedir para a inteligência artificial escrever um poema, escrever um artigo, escrever um texto mais elaborado, pedir para mudar o estilo, inclusive a inteligência artificial entendendo o seu estilo de escrever. Nós todos temos um estilo na nossa escrita e a inteligência artificial consegue entender e aprender o nosso estilo para reproduzir textos que poderiam ter sido escritos por nós, mas não foram. Isso é incrível, isso é muito bacana e, obviamente, isso pode ser vastamente utilizado em todo tipo de publicação escrita. É claro que aquelas publicações que são apanhados e consolidados de informações já existentes, você pode ter inclusive a criação desses textos. Então você pode não só adaptar textos ao seu estilo, como a inteligência artificial pode criar textos, desde que, obviamente, as informações estejam disponíveis. E aí começa a você perceber que existe um cuidado que tem que ser tomado. Eu vou falar sobre os cuidados um pouquinho mais na frente, mas a inteligência artificial consegue fazer isso. Eu vou dar um exemplo prático de como a inteligência artificial pode entender e corrigir textos e correlação entre textos e caminhos, por exemplo. Há uns 2 anos atrás, eu acho que tem isso, 2 ou 3 anos atrás, o tempo passa tão rápido que a gente perde a noção às vezes. Eu participei de um projeto, foi uma série de palestras que eu dei para servidores do judiciário aqui da Justiça do Amazonas. E eu fui convidado por uma empresa que fornece um sistema de gestão dos processos aqui. Então, o sistema que roda por trás lá, que dá o direcionamento de processos em todos os tipos de processo, né? Cíveis, criminais, de família. Eu não sou especialista em direito, posso estar falando aqui um monte de besteira em termos dos termos técnicos, mas o fato para todo mundo entender, para que os leigos como eu possam entender, eu vou falar de uma maneira bem mais simples. Então me perdoem os advogados ou os servidores da justiça que estiverem ouvindo esse podcast. Mas, basicamente, fui convidado por esse sistema que estava implementando uma série de mudanças, uma série de atualizações no sistema. E a gente estava falando da importância de você se adaptar a mudanças. Olha como foi bacana. Bate exatamente com o que a gente está falando agora. E uma das vantagens da utilização do sistema, que já utilizava a inteligência artificial 2, 3 anos atrás, é que a inteligência artificial poderia corrigir um problema que é um problema que foi colocado como um dos grandes problemas que alongam, que aumenta o tempo que um processo dura na justiça, percorre na justiça. Você sabe, eu já dei entrada em processos na justiça, processos de família e tal, e eu senti isso na pele. Então, o advogado, ele escreve lá, faz lá uma petição, não sei o nome que dá disso, inicial, e ele coloca isso no sistema da justiça. E quando ele coloca isso no sistema da justiça, ele tem que colocar para qual tipo de processo para onde que isso tem que ser direcionado, porque existem uma série de ritos que precisam ser seguidos dentro dos processos, né? Ali na justiça. E qual era o problema que foi relatado pelo próprio pessoal do sistema, que obviamente vivenciava isso, não só aqui, mas nos tribunais de justiça do Brasil inteiro? Muitas das vezes as pessoas cometem erros de direcionamento. E um processo que é direcionado errado, até que alguém perceba que ele foi direcionado errado e coloque ele no caminho certo, ali no fluxo de processos ali da justiça, isso pode demorar dias, semanas e até meses. Isso, obviamente, pode atrasar. E pior que ele pode pegar e seguir nesse caminho errado, até que alguém lá na frente perceba que ele devia ter passado por um outro caminho. E aí ele volta para passar pelo caminho certo. Eu, como usuário da justiça, sofri isso. Um processo que um advogado protocolou e demorou pra caramba. E aí, no final do processo já, quando eu tive acesso, quando eu fui lá conversar com o pessoal da justiça, já nas últimas etapas desse processo, a servidora lá me falou, olha, esse processo eu vi aqui que ele tomou um caminho completamente errado, por isso que ele demorou tanto. Ele deveria ter seguido esse outro caminho aqui. Alguém errou no meio do caminho, não sei se foi o advogado, o assistente, sei lá. A pessoa que protocolou no começo
fez o caminho errado e aí o negócio se alongou durante anos e poderia ter sido demorado 1/3 ou 1/4 do tempo que ele efetivamente demorou. Então isso acontece efetivamente muito na justiça. E aqui que a inteligência artificial fazia, ela era capaz de ler e de entender qual era o objetivo daquele processo e de dar o encaminhamento mais adequado, de identificar que estava no caminho errado e de colocar esse processo no caminho certo, tão logo ele entrasse no sistema da justiça. Isso impedia, corrigia automaticamente o caminho daquele processo e fazia com que esse processo tivesse uma agilidade maior no seu transcorrer ali das etapas. Então, uma utilização prática que gera muito valor, muitos benefícios para a sociedade de maneira geral e que já existe e a gente nem sabia que existia. Eu não sabia que isso existia, provavelmente muitos advogados não sabem que isso existem, que tem uma inteligência artificial lá corrigindo alguma coisa que ficou errada lá no comecinho do processo. Então, essas atividades, né? Então você tinha um ser humano lá para olhar isso, para analisar isso, e ele precisa ler, e ele precisa ter um tempo para ler, e de entender onde é que está, para onde é que foi. Obviamente, uma inteligência artificial faz isso de forma muito mais ágil, muito mais rápida e consegue processar um volume de informações muito grande. Então, essa atividade é uma atividade típica onde a inteligência artificial substitui com muita vantagem o ser humano. Que outras atividades, além dessas que são repetitivas e de inter-relação de textos, entendimento, compreensão de textos e números, podem ser substituídas? Atividades que são estritamente racionais. Lembra o seguinte, o computador, não importa se é inteligência artificial, ele trabalha com o princípio de lógica. As coisas precisam fazer sentido, né? Então, coisas ilógicas que o cérebro humano consegue processar, o computador não consegue processar. Nem mesmo a inteligência artificial. A não ser que isso já tenha ocorrido alguma vez e que ela consiga identificar que esse padrão já aconteceu antes. Padrão que nunca aconteceu, provavelmente a inteligência artificial não vai conseguir lidar com aquele padrão. Apesar de haver a possibilidade, a inteligência artificial não sabe disso. Então, por exemplo, atividades que você acredita que são criativas, mas que na verdade não são necessariamente inéditas, não precisam ser inéditas. Por exemplo, hoje em dia você consegue entrar lá num determinado site e pedir para a inteligência artificial fazer um desenho novo. Você pode falar, por exemplo, desenhe um prato de maçãs cortadas sobre uma mesa redonda de madeira coberta com uma toalha quadriculada em tons de vermelho. Então, veja bem, eu deveria ter falado primeiro a toalha e depois a maçã em cima? A inteligência artificial consegue entender essas nuances, ela consegue desenhar exatamente isso que eu falei. Aliás, ela consegue fazer uma série de desenhos inéditos e composições de imagens exatamente disso que eu falei. Por quê? Porque ela consegue entender o que é um prato, o que são maçãs cortadas. Inclusive, eu posso dizer como elas são cortadas. E a inteligência artificial consegue, já aprendeu com milhões e milhões de imagens o que é maçã cortada, o que é prato, o que é uma mesa redonda de madeira. Por quê? Porque existem modelos disso e ela consegue replicar isso e fazer essa composição de imagens. Então, talvez, se eu pudesse pegar um design lá, uma pessoa que trabalha com criação de imagens, ela também faria isso. Só que ela provavelmente demoraria, e eu conheço algumas pessoas assim, algumas horas para fazer isso. Porque ela ia criar e tal, e ela ia fazer, e depois não sei o quê, e depois, no final ia renderizar aquilo tudo. É interessante como pessoas que trabalham com isso não gostam muito de pegar coisas já prontas e só montar. A inteligência artificial, ela consegue fazer isso e ela consegue ainda fazer variações em coisas que já existem. Então, ela consegue criar uma cena que é inédita. Você não vai ter aquela imagem igual àquela... Você não vai encontrar aquela imagem na internet igual àquela. Até o momento que você publicar a imagem que você pediu para a inteligência artificial criar para você. Então, veja, atividades que parecem que são criativas, e são, de uma atividade de criação, ponto de vista de criação, mas que você pode utilizar coisas que são racionais, ou seja, coisas que já existem. Obviamente que se eu pedir para criar um prato, ele não vai criar um negócio, uma esfera, uma semi-esfera emborcada, porque isso não é um prato, não dá para comer assim. Mas se você pedir uma tigela, ela pode inverter
a semisfera e dizer que aquilo é uma tigela. Então, é possível fazer. Então, esse tipo de coisas que são lógicas, maçã é uma coisa que existe, prato é uma coisa que existe, mesa é uma coisa que existe, então a inteligência artificial consegue lidar com isso. Mesmo que seja algo que é criativo, algo inédito, algo novo. Então isso é muito legal e, obviamente, você começa a entender que isso facilita o trabalho e agiliza o trabalho de diversos profissionais que trabalham nessa área. Outra coisa que você pode pedir, por exemplo, para a inteligência artificial, é escrever um contrato. Redija um contrato ou redija a petição inicial de um processo de separação não litigiosa. Agora, é óbvio, a inteligência artificial tem milhares de modelos, milhões de modelos disponíveis na internet. Ela consegue pegar lá e pegar o que tem de comum e trazer e montar para você, redigindo com estilo, sabendo o que é um contrato, o que é um processo, uma petição, que informações tem que ter, tipo, excelentíssimo juiz, não sei o que, papapá, e ela vai botar lá o espaço para você colocar o nome do juiz. Eu já fiz isso aqui, já testei isso aqui no ChatGPT, por exemplo, e funciona muito bem. Então é muito legal para você começar um documento, começar um contrato, escrever ali. Você já sai ali com a base, em poucos segundos, com a base de um documento, que você vai só aí ajustar, fazer alguns ajustes, ou até nenhum ajuste. Às vezes deve ser uma coisa muito simples, nem precisa de muitos ajustes, mas você consegue pedir para ele criar coisas que são, de novo, racionais. Tem uma lógica, tem uma sequência, já existe. Eu não estou criando nada que não seja uma coisa racional. Obviamente baseado em coisas que são padrões, né? Padrões de linguagem, padrões de escrita. Então ele consegue, inclusive, fazer traduções adequando ali tecnicidades até que ele percebe para aquele campo específico que a gente está trabalhando. Uma outra coisa também ali que é processo racional é o basicão ali, o grosso do atendimento a cliente. Então, pedido de informações, pedido de instruções, um problema que já tem uma solução, que uma solução já é meio padronizada, ou que tem uma variação ali de possíveis soluções que com algumas perguntas você consegue dizer qual é a melhor solução. Então você consegue, sim, colocar uma inteligência artificial para responder clientes, para fazer o atendimento a clientes. E aí, óbvio, imagina a quantidade de pessoas que deixam de existir se você tem uma inteligência artificial atendendo o cliente. Então, é muito mais do que você já faz hoje em termos de automatização. É um nível maior de automatização de respostas, ou seja, você consegue inclusive perceber, e a inteligência artificial já consegue inclusive perceber, pelo tom da voz, o nível de estresse da pessoa que está do outro lado. Ela não consegue compreender emoção, mas se você define ali padrões, parâmetros, você consegue, a inteligência artificial consegue aprender que aqueles padrões vocais, por exemplo, são padrões vocais de estresse. Então, isso possibilita. E aí, como você tem sintetizadores de voz muito inteligentes hoje, que, de novo, aprendem a falar com você, tem um monte aí na internet, né? Uma das coisas que está sendo altamente difundida, a possibilidade de você criar lá um avatar, e obviamente que existem níveis de qualidade, né? Mas alguns dele com tons vocais bem humanizados, vamos dizer assim. Talvez pessoas que não... de pouco atentas, nem percebam que estão falando com uma inteligência artificial e não com um ser humano de verdade. Então, essas atividades são, todas elas podem ser atividades onde o ser humano deixa de fazer e ele é substituído pela inteligência artificial. Inclusive, como a gente está falando de estilo, e eu lembrei aqui agora uma outra função que aquele sistema lá da justiça tinha, é de sugerir textos de sentenças aos juízes, né? Então, a inteligência artificial era capaz de, dado que ela tem acesso a todas as sentenças redigidas por aquele juiz, ela já entende o estilo de escrita daquele juiz, dado que em situações semelhantes, o juiz deu sentenças semelhantes, ou seja, ele consegue compreender o padrão do juiz, então, inclusive, ela sugeria textos de sentença. Então o juiz ele entrava lá, obviamente que o juiz é que dava a sentença, mas aquele tempo que ele precisava para escrever aquilo, ele não precisa mais. Então já vem um negócio ali
meio que pronto, e ele, é exatamente isso aqui que eu tinha pensado em escrever. Então é meio que antecipar aquilo que o juiz pensou em escrever, para que o juiz possa ali, obviamente, ler, revisar, fazer um ajuste ou outro. Então ganha tempo na hora de emitir as sentenças. E, obviamente, o juiz é o profissional da justiça mais demandado, mais caro, é uma peça fundamental. Quanto mais produtivo ele puder ser, mais ágil vai ser a justiça, mais o público vai ser melhor atendido. Então, a inteligência artificial pode sim, já está tomando lugar de muitos empregados humanos. E isso não é ruim necessariamente. A gente vai entender, obviamente, que se você tem uma atividade que se enquadra aí nessa atividade altamente repetitiva, muito racional, muito padronizada, você faz meio que mais do mesmo todo dia, sim, você corre risco de ter o seu trabalho extinto e um computador, uma inteligência artificial ou uma IA, é mais fácil de falar, né? Uma IA vai sim te substituir no médio prazo. Isso não vai demorar muito. Você tem que ficar ligado, tem que começar a pensar o que você vai aprender de novo para que você, ao invés de ser substituído, passe a utilizar a IA para se tornar um profissional melhor. Bom, então basicamente você já entendeu, você que é empresário, que tem uma empresa, que é executivo, tem um negócio para tocar, você já entendeu para que serve a IA, para que serve a inteligência artificial. Basicamente, é para gerar ganhos de produtividade. Exatamente, ganhos de produtividade / redução de custos. E isso é significativo. E isso está na cabeça de todo empresário, né? Pelo menos aqueles que eu acompanho, aqueles que são meus mentorados, eles são condicionados durante a nossa mentoria a pensar todos os dias em como fazer melhor, como entregar mais com menos custo, como gerar mais resultado, como crescer, como expandir seus negócios. Então, a inteligência artificial vem exatamente como uma ferramenta para você ganhar produtividade. Por quê? Porque a inteligência artificial pode, por exemplo, fazer análise massiva de dados. Eu estava ouvindo um TED esses dias de uma médica de emergência, esqueci o nome técnico que se dá, mas é aquela médica que trabalha ali na UTI, só atendendo casos graves e tal. Uma palestra dela no TED, falando sobre IA, e ela trouxe um exemplo na palestra dela do uso da IA na medicina. Então, um dos grandes ganhos na medicina nas últimas décadas foi o sequenciamento genético, a utilização do sequenciamento genético. E especificamente para o tratamento de câncer, os oncologistas, eles são publicadas dezenas e dezenas e dezenas de pesquisas atualmente com protocolos, procedimentos de tratamento de câncer em diferentes cenários, focado em características específicas genéticas da pessoa, porque cada pessoa tem uma genética e essa genética responde de forma diferente a determinados tipos de tratamento. Então tem muita pesquisa sobre isso. Inclusive é difícil do médico oncologista se manter atualizado. Ela até trouxe um número para a palestra que para um médico oncologista conseguir ler toda a publicação científica que sai sobre a especialidade dele ao longo do ano, ele precisaria dedicar mais de 20 horas por dia à leitura. Sim, ele não ia fazer mais nada além de ler e mesmo assim, ou seja, é impossível. Então é humanamente impossível que o médico oncologista consiga acompanhar tudo que é publicado sobre a área dele, que poderia ajudar no tratamento dos pacientes dele. E aí, o caso prático que ela trouxe é o seguinte: quando você faz uma análise do sequenciamento genético de uma pessoa, para você entender e definir o melhor tratamento de câncer para aquela pessoa, comparar aquilo com o que existe de histórico catalogado em termos de tratamentos para determinadas características genéticas, um ser humano, para fazer isso de uma pessoa, demoraria por volta de 160 horas. Bom, 160 horas de trabalho é muito tempo. A gente está falando ali, se trabalhar 8 horas por dia, de 20 dias.
Então, a pessoa demoraria ali 20 dias trabalhando 8 horas por dia para poder fazer a análise de uma pessoa, assim, analisar o sequenciamento genético daquela pessoa, um especialista nisso, e comparar com os processos para definir qual é o melhor método de tratamento daquele tipo de câncer específico para aquela pessoa. A inteligência artificial faz isso em 10 minutos. Então, a IA consegue fazer o trabalho que um humano demoraria 160 horas em 10 minutos. Isso é muito diferente. Então, isso é um ganho estrondoso de produtividade. Inclusive, tem um caso prático, onde nessa análise a IA detectou uma característica específica, uma mutação genética muito específica, onde um determinado tipo de tratamento que tinha sido aplicado no outro lado do mundo tinha dado um resultado muito bacana. E aí, com base nisso, a pessoa recebeu aquele tratamento e já está tendo uma melhora significativa. Talvez, perdão, um humano não tivesse conseguido perceber aquela mutação genética específica, ou talvez ele fosse demorar um pouco para perceber, e aí essa pessoa perderia a oportunidade de ter o melhor tratamento possível. Então veja, atividades onde você precisa analisar muitos dados e fazer correlações e compreender ali, relações de causa, efeito, possibilidades, um vasto campo para a utilização da inteligência artificial. Outra coisa que a inteligência artificial pode trazer em termos de ganho de produtividade é a questão da criação de conteúdos, né? A gente falou conteúdos de texto, a inteligência artificial pode trazer isso de uma forma com uma produtividade muito maior, à medida que você solicita para que ela produza texto em alguns contextos. Muito obrigado pela água. E a inteligência artificial, ela consegue produzir esses textos de uma maneira bem bacana, principalmente e mais do que isso, aprendendo e utilizando o estilo da pessoa que normalmente os escreve. Então, se você vai precisar de criar um conteúdo para um contrato, ou para um curso, ou para uma palestra, a inteligência artificial pode te trazer, não a palestra pronta, né? Eu não acredito que isso vai acontecer. Vai ter gente que vai usar a palestra pronta, mas os realmente profissionais, os palestrantes ou os instrutores de curso, eles podem utilizar isso para ganhar tempo na hora de preparar um conteúdo, preparar um material. E obviamente que se você ganha tempo, você consegue reduzir o seu preço ou aumentar a sua margem, você consegue fazer mais e criar mais conteúdos, porque você tem uma ferramenta ali te ajudando e te apoiando na produção e encatando coisas lá da internet. Então, o tempo que você levaria fazendo de pesquisa, né? Eu faço muitos cursos, muitas palestras, a gente tem um tempo de pesquisa muito grande, livros que a gente lê, que a gente tem que recuperar lá aquela informação, conteúdos que a gente assiste de especialistas, de especialistas naquele assunto, que a gente tem acesso na internet, que a gente captura parte daquilo para utilizar, junta uma coisa com outra. Então, a inteligência artificial pode ajudar muito e acelerar muito esse processo, mais um ganho de produtividade extremamente relevante. Aquilo que nós já falamos, a criação de artes inéditas, né? Ou seja, você pode pedir para a IA produzir uma arte, em vez de ficar procurando uma arte que traduza exatamente, você imagina lá na sua mente o que seria uma arte que traduz aquela ideia que você quer passar e pede para a IA criar essa arte para você. E ela vai criar essa arte para você com base naquilo que você imaginou. Então, na verdade, o processo criativo partiu de você. E aí você deu a instrução. Crie uma imagem assim, desse jeito, coloque assim, bote uma pessoa desse jeito, com essa roupa. E a inteligência artificial consegue compor isso e transformar isso numa imagem. Isso é muito legal. Até em vídeos, a gente já está conseguindo fazer isso, né? Até transformar isso, você diz o que você quer, e a inteligência artificial produz um vídeo, ainda é um vídeo curto, porque não é um vídeo, você sabe, nada mais é do que uma sequência ali de milhares de imagens, mas a inteligência artificial já é capaz de criar esse tipo de conteúdo também. E, obviamente, a edição, né? Hoje você já tem uma série de aplicativos que fazem edição de imagens, edição de vídeos, onde você remove um objeto, troca um objeto por outro. Por quê? Porque a inteligência artificial já é capaz de fazer essas composições. Então, um trabalho que, de repente, um profissional de designer utilizando um software específico e altamente elaborado, demoraria ali meia hora para fazer, a inteligência artificial faz isso de forma muito mais rápida e prática, e isso acelera, obviamente, os processos criativos.
Então lembra, não estou falando que o profissional deixa de existir. Ele ganha uma ferramenta. Se ele souber utilizar essa ferramenta, ele aumenta a produtividade dele e ele pode gerar muito mais resultado para ele mesmo, né? Uma vez que uma atividade que ele fazia em 1 hora, meia hora, 2 horas às vezes, a inteligência artificial faz em poucos segundos até, ou em poucos minutos. Então, ganhos de produtividade que você pode ganhar utilizando a IA aí na sua empresa, aí no seu negócio, para otimizar processos. Bom, agora, respondendo aqui uma outra pergunta que me foi feita. Vamos partir para a próxima pergunta aqui. Você acredita que a inteligência artificial pode dominar o mundo? Não, eu não acredito que a inteligência artificial possa dominar o mundo, né? Escravizar os humanos. Aquele negócio meio Matrix, né? Uma série de outros filmes, mas sempre que eu lembro dessa questão da IA, eu lembro de Matrix. Já tem muito tempo, né? Eu sou um cara das antigas. Então você tem sim essas ficções científicas que dizem que isso é possível. Eu não acredito nisso, até porque dominar, subjugar toda a raça humana não é uma coisa que seria uma coisa possível de fazer. Não acredito verdadeiramente nisso. Acredito que isso é coisa de filme. Não acredito que a gente tenha este risco. Então não acredito que as máquinas ou controladas por IA vão dominar o mundo. Pode ser que a gente pode mudar de opinião, né? Pode ser que daqui a alguns anos, com a avanço da tecnologia, eu comece a mudar de opinião. Mas hoje eu não acredito que isso possa ser possível de forma alguma. Mas existem sim alguns riscos inerentes à utilização da IA. E a gente tem visto isso acontecer. Que riscos são esses? São riscos reais. Então, existe sim um risco real de você utilizar a IA para o mal, de forma criminosa. Então, por exemplo, você pode utilizar a IA para descobrir falhas de segurança em sistemas de informação e se aproveitar dessas falhas. Então, lembra, um sistema de informação é algo racional, algo lógico, tem uma série de regras e se você, uma inteligência artificial pode aprender com fragilidades que ela já viu antes, identificar essas fragilidades ou a composição de coisas que podem se tornar fragilidades dentro de um determinado sistema. Ou seja, você pode ter um hacker mal intencionado, ele pode utilizar a ferramenta de IA como uma ferramenta de ganho de produtividade. Então ele vai conseguir produzir crimes com uma escala maior, com menos tempo, invadir sistema com menos tempo. É óbvio que esse aí é um trabalho de inteligência e contra-inteligência. Você também pode utilizar a IA para criar sistemas cada vez mais seguros, mas você tem ali uma batalha do bem contra o mal. Ou seja, você pode, sim, uma pessoa mal intencionada pode utilizar dessa tecnologia para tentar praticar algum crime cibernético. Uma outra coisa, e que também já existe, já começaram discussões sobre isso. Bom, se a IA consegue produzir vídeo, se a IA consegue manipular e editar imagens de tal forma tão perfeita que é difícil para um especialista perceber, né? Porque a nossa sensibilidade, ela tem certos parâmetros. Nossa sensibilidade visual, ela tem suas limitações. À medida que a inteligência artificial vai evoluindo cada vez mais, aliás, esse é o princípio, né? Ela aprende o tempo todo e vai se melhorando o tempo todo, você começa a ter a possibilidade de criar imagens e vídeos completamente falsos, mas que parecem verdadeiros. Então, isso significa que em pouco tempo, em algumas situações isso já acontece, você, seres humanos que somos, não conseguiremos olhar um vídeo e saber se aquilo é verdade ou mentira. Pior do que isso, pessoas que são especialistas nesse tema não conseguirão identificar essas falsidades nos vídeos. Eu lembro até que na série Blacklist, né, que eu assisto no Netflix, adoro inclusive, acho ótima o sarcasmo ali do Raymond Reddington e toda as questões éticas envolvidas, sem contar que as histórias e os criminosos são altamente
Quem escreve aquilo é uma pessoa muito criativa. Não me lembro lá o cara criador da série, o cara que escreve, mas a história, a dinâmica é muito bacana. Não é à toa que Blacklist foi considerada a melhor série, uma das melhores séries americanas, e que já está na sua 10ª e última temporada lá fora. Espero que chegue logo aqui no Netflix essa última temporada. Mas um dos episódios era um especialista que ele utilizava isso para chantagear as pessoas. Então ele produzia um vídeo lá de uma pessoa que era uma autoridade falando uma coisa que era uma atrocidade e ele pedia dinheiro para não divulgar aquele vídeo. Ou ele divulgava aquele vídeo para destruir aquela pessoa, a imagem daquela pessoa. E era um vídeo extremamente comprometedor, que era um vídeo fake, produzido com inteligência artificial. Então, essas coisas existem, já existem, e obviamente isso é um outro risco desse tipo de tecnologia. À medida que você consegue produzir vídeos perfeitos que são totalmente falsos, ou seja, aquela pessoa não falou aquilo, nem estava naquele lugar, naquele momento, você começa ali a criar situações onde, então agora eu não vou poder mais acreditar numa prova que é um vídeo, né? Porque o especialista lá, tem um especialista que fala, esqueci agora o nome, o técnico que analisa se aquele vídeo é verossímil ou não, ele não vai conseguir mais dizer se aquele vídeo produzido por IA é verossímil ou não. Então, ou se foi produzido, ele com certeza não é verossímil. Ele não vai conseguir identificar que aquele vídeo foi produzido e que não aconteceu de verdade aquilo que está sendo mostrado. Então você começa a ter que ter alguns cuidados, criar alguns outros mecanismos, talvez criar uma outra IA que consiga identificar isso e determinar isso para dizer. E aí você não tem mais um perito, lembrei o nome, um perito. Você não tem mais um perito. O perito agora é uma IA que diz se aquilo foi criado por outro IA ou se aquilo é real. Então você começa a ter que ter esses cuidados, isso pode acontecer. Então, aquilo que você, eu vi o vídeo, eu acredito, talvez isso não seja mais verdade. Então, cuidado com isso. E, obviamente, que esse tipo de produção de conteúdo e de informação, e a IA agora criando conteúdos que até parecem ser verdadeiros, ou que não são, ou que dão instruções que não deveriam ser dadas, não deveriam estar disponíveis, isso tudo está sendo alvo, inclusive, de regulação, de estudos, de discussões nos países lá do primeiro mundo, principalmente começa sempre na Europa, né? A Europa, a União Europeia tem a vanguarda desse tipo de coisa, então já começou a se discutir na Europa, a União Europeia já está discutindo, a própria China, que é muito rigorosa com a questão de divulgação de informações, a gente sabe disso, já começaram a restringir o uso dessas ferramentas que utilizam a IA. Então, o ChatGPT, por exemplo, está barrado em alguns países da União Europeia, na Itália, se não me engano, e na China, por conta da possibilidade de trazer informações que não são necessariamente verdades, né? Apesar de você ter lá todo o disclaimer no ChatGPT, eu fiz um teste uma vez e eu perguntei para o ChatGPT criar um texto de apresentação. Traz o histórico de quem é Dalton Ribeiro. O ChatGPT trouxe tudo mentira. Escrevi o livro A, B e C. Eu não escrevi livro nenhum. E o pior, os livros existiam, só que os autores eram outros. Ou seja, o ChatGPT conseguiu criar um histórico profissional falso para Dalton Ribeiro na internet. E aí quando eu pergunto, mas qual é a fonte? Qual é a fonte desta determinada informação? Aí ele respondia, realmente não existe fonte dessa informação. Esta informação não é correta, vou tirar essa informação. Mas primeiramente ela tinha criado aquela informação. Ou seja, você ter esse tipo de tecnologia não quer dizer que você tem que acreditar. Ou seja, o senso crítico tem que sempre prevalecer. Aliás, é isso que nos torna humanos. A capacidade de criticar aquela informação que chega. E aí é exatamente o medo que os governos começam a perceber. Não só os governos, né, os próprios CEOs das empresas, das Big Techs, lá, das grandes empresas que têm estudado isso, têm desenvolvido essa ferramenta, começaram também a ter essa preocupação. Com como é que as pessoas vão utilizar todo esse potencial? E os governos pensam, como é que eu regulo isso?
É óbvio, os especialistas em regulação, eu não sou um especialista em todos os assuntos, mas eu acesso conteúdo de muitos especialistas para trazer o conteúdo aqui para vocês. Então, os maiores especialistas no tema de regulação já disseram, vai ter que ser regulado sim, porque é função dos governos fazer esse tipo de regulação. E o grande desafio é definir ali o limite entre a regulação que é saudável para o coletivo e aquela que pode ser entendida como censura. É claro que alguma censura sempre tem que existir, né? Assim, censura do ponto de vista de você proibir certas atitudes ou certos comportamentos. Isso faz parte da base da sociedade. Você tem que ter alguém que defina as regras, né? Não, mas isso não pode. Sou totalmente... Não, se você é totalmente contra a censura, você você não estaria vivendo num mundo se isso não existisse. Né? Porque se não tem nenhum tipo de regra, significa que uma pessoa pode matar a outra e está tudo certo. Então existe uma regra, um regramento e uma regulamentação que precisa ter exatamente para você, para que o direito de um não transponha o direito do outro. É para isso que servem os governos, né? O ser humano instituiu os governos lá atrás, há milhares de anos, exatamente porque sem isso o mundo não teria chegado, a raça humana não teria chegado até aqui. A gente teria se destruído logo no comecinho. Então, é óbvio que vai haver uma regulação, já está tendo discussões sobre isso. As próprias empresas estão definindo parâmetros, discutindo limites e formas de evitar todos esses riscos que eu elaborei aqui para vocês agora, mas como a gente ainda está muito no começo, a gente precisa tomar certos cuidados e, obviamente, acompanhar essa discussão, que, obviamente, é uma discussão bastante importante. Então, são temas delicados, são riscos reais que existem, então a gente precisa ficar ali de olho nisso. Então, e quais são os pontos fracos ali, né? Então, se eu puder falar dos pontos fracos da IA, obviamente agora eu estou puxando a sardinha para o ser humano. Né? Por que o ser humano continua a ser imprescindível e será sempre imprescindível? O que a IA ainda não consegue fazer? E aí, se a sua profissão, se a sua atividade envolve o que eu vou falar agora, você pode respirar mais aliviado, porque uma IA não vai conseguir rapidamente tomar o seu emprego. Bom, basicamente, aspectos emocionais, primeiramente. Né? Nós, os seres humanos, eles são emocionais que pensam. Nós não somos seres racionais que sentem, somos seres emocionais que pensam. As nossas emoções é que nos fazem, de fato, seres humanos. Então, a IA, ela não consegue, por exemplo... E você sabe que, eu já falei isso, o sistema límbico, né, que é a parte do nosso cérebro que gerencia as estruturas onde são tratadas as emoções, compreendidas e retratadas as emoções, ele é considerado um sistema aberto, ou seja, a gente consegue, sem falar, sem linguagem, só no olhar, só no sentir, trocar informações cérebro contra cérebro dentro de um determinado ambiente. Por isso que você tem ali a questão da contaminação, que pode ser positiva ou negativa, do humor. Né? O humor, ele é contagiante, as pessoas não precisam falar para isso acontecer. Se entra uma pessoa estressada numa sala e essa pessoa tem um poder de influência sobre as outras, em algumas horas todo mundo está estressado. Por quê? Porque o cérebro é capaz de perceber isso, um cérebro de todo mundo vai perceber isso, como ela é pessoa influente, ela vai acabar influenciando e gerando estresse coletivo. O entusiasmo, a alegria, da mesma forma. Então, para o bem e para o mal, o sistema límbico é considerado um sistema aberto aí pelos neurocientistas, pelos neurologistas. Então, e isso o computador ainda não consegue, né? O computador ainda não tem um sensor que consegue perceber isso. É claro que, de novo, a gente tem vários sensores, e a psicologia já trabalha com isso nos Estados Unidos há alguns anos, sensores que identificam, que são capazes de identificar aspectos visuais, né, do rosto, dos olhos, do olhar, a posição do corpo, e tentam traduzir isso de alguma forma, indicar isso de alguma forma. E, obviamente, que a inteligência artificial vai se utilizar dessas informações, pode se utilizar dessas informações, mas aí você precisa ter, de novo, todo esse sensoriamento, toda essa tecnologia envolvida naquele espaço, precisa ser um ambiente controlado.
O mundo real não é assim, a vida não é assim. Então você tem um determinado rosto, você leva um susto para uma determinada situação, sua fisionomia muda. Isso não significa que o seu mood ali, o seu comportamento mudou porque você levou um susto naquele instante específico. Então, no mundo real, a inteligência artificial ainda não consegue trabalhar muito bem com esse tipo de coisa. Então, empatia, compaixão, se conectar com as pessoas e a própria criatividade em si, né? Então, você, de novo, consegue criar coisas a partir de uma determinada instrução. Agora, a criatividade do ser humano, do ser humano é uma coisa tão fantástica que você consegue juntar coisas que não tem nada a ver para criar uma coisa nova. Então, esse poder de criar algo 100% novo, de coisas que não fazem, a princípio, o menor sentido, é um poder que só o ser humano tem por enquanto. A gente não sabe se um dia IA vai chegar nesse ponto, mas a criatividade ainda é aquelas ideias, aquele eureka, aquela ideia fantástica de juntar coisas que parecem que não tem nada a ver, mas que no fundo podem ser utilizadas juntas. Então, essa criatividade é uma coisa que só o ser humano consegue fazer. Então, você tem uma determinada situação, você traz uma solução nova para um problema, uma perspectiva completamente nova, com base, obviamente, a criatividade ela existe com base em todo o seu histórico de conhecimentos, né? Seu arcabouço de conhecimentos. Então, isso é uma característica que só nós, seres humanos, conseguimos fazer por enquanto. Uma outra questão é que a IA tem uma capacidade ilimitada de acessar dados, mas ela não consegue, então, saber e avaliar do ponto de vista moral, ético, ou até do ponto de vista emocional, se aquilo faz sentido ou não, né? Então, quando você tem que começar a criticar as informações, ela vai usar estatística, ela vai utilizar coisas como tem mais informação dizendo que sim do que não. Então, existe uma tendência de que o sim seja mais relevante, mas pode ser que não, né? Então, essa questão de lidar com esse tipo de coisas, com as questões éticas, morais e tudo mais, inclusive isso é um grande disclaimer que tem lá no ChatGPT. Inclusive, se você perguntar, por exemplo, o ChatGPT se ele é contra ou a favor, ele não se posiciona. Nem pode se posicionar. Por quê? Porque tem crenças associadas a isso que definem esse posicionamento e a inteligência artificial ainda não consegue lidar com esse tipo de coisa. Então, a inteligência artificial não tem crença, ela só analisa dados. A inteligência artificial, então, toda a questão de crenças e valores que estão fundamentalmente incorporados no nosso comportamento, na nossa tomada de decisões, são coisas que a inteligência artificial não tem, não consegue ter. Ela precisaria ter um programa e ela simplesmente obedeceria aquilo para sempre, né? Sem contestar aquilo de forma alguma. Então, mas, de novo, quem sabe um dia a gente chega lá em evoluções desse tipo. Ainda não é o caso, então esses são os pontos fracos da IA. E o que você que é empresário precisa saber, então, para aproveitar essa onda, né? Para surfar essa onda, o que você precisa entender e saber sobre a IA? Bom, a IA é uma ferramenta. Acho que ficou claro aqui nessa conversa de hoje que a IA é uma ferramenta. Capacidade de aumentar a produtividade e de reduzir custos em uma série de atividades. Então, o que você, como empresário, precisa ficar de olho? Primeiro, acompanhar notícias e conteúdos relevantes sobre o tema, né? Esse é um tema que não dá para você abrir mão. Você pode escolher não ler sobre política, eu não recomendo, mas você pode escolher não ler sobre política ou não ler sobre determinado esporte. São escolhas que você pode fazer, ou não ler sobre... Tem algumas coisas que eu acho que são tão importantes na nossa vida que a gente tinha que acompanhar e ler notícias e conteúdos e absorver conhecimentos de qualquer jeito. Acho que a gente não podia abrir mão disso. Coisas relacionadas à sua saúde, por exemplo. Como você só tem um corpo e você depende da sua saúde para viver e para produzir, eu acho que você devia ficar de olho em conteúdo sobre saúde. Mas é uma escolha de cada um. Então, tudo não é uma escolha, né? Então, eu sugiro fortemente que você acompanhe notícias e conteúdos sobre esse tema da IA e acompanhe tudo que existe em termos de ferramental. Por quê? Porque você pode aplicar aquilo no seu dia a dia, para você ser mais produtivo e trazer isso para o seu time, para que o seu time seja mais produtivo.
Ah, Dalton, cara, não tenho tempo. Beleza, elenca alguém do seu time, alguém da área de tecnologia ou alguém da área de processo. Não necessariamente precisa ser alguém da área de tecnologia, alguém da área de processo, alguém da área de qualidade, alguém da área de melhoria, alguém da área de desenvolvimento de negócios para acompanhar isso. Tem ali o seu, a sua pessoa interna ali a quem você pode recorrer e que vai te trazer informações sobre esse tema com aplicações práticas no seu negócio, não? Porque é isso que é interessante, né? É uma ferramenta que você utilizar, e se você não utiliza, seu concorrente utiliza e consegue reduzir o custo dele, ele começa a ter uma vantagem competitiva em relação a você. Então, assim, não dá para você abrir mão desse conhecimento. Então, precisa ficar de olho ou determinar e acompanhar na forma que você acredita que seja melhor. Eu gosto de fazer as coisas muito pessoalmente, e obviamente que as pessoas me indicam conteúdos porque tem outras pessoas que me ajudam nesse trabalho, mas é um assunto que você precisa ficar de olho, né? Então incentive o seu time, os seus líderes, os seus analistas a aprenderem a utilizar e trazerem ideias de como implementar isso dentro do seu negócio para otimizar processos, para melhorar o atendimento, para reduzir custo, para aumentar a produtividade. Então estimule isso dentro da sua empresa. E principalmente, mantenha a sua mente aberta, né? Não se prenda a coisa, esteja disposto a abrir mão de alguns tipos de pensamento. Um empresário que fica preso ali naquela forma de pensar dele, ele perde muitas oportunidades. Então, ouça, analise, avalie, siga sempre a sua intuição, ou siga a intuição de pessoas que você sabe que naquele determinada área, naquele determinado assunto, tendem a ter mais conhecimento do que você. De novo, melhor do que saber tudo é conhecer gente que sabe tudo, né? Quanto mais pessoas você conhece que são muito boas em determinados assuntos, melhor é para você se aproveitar daquele conhecimento para transformar aquilo em resultado para o seu negócio, né? Por isso, inclusive isso é um dos grandes ganhos que os meus clientes me confessam, em ter um mentor que está ali olhando tudo, mentorando vários empresários e tendo vários insights, e consigo fazer uma transferência de conhecimentos e de insights e de experiências para beneficiar todo o meu conjunto de mentorados. É por isso que isso é valioso, isso na opinião dos meus mentorados. Então, esteja sempre disposto a aprender e a mudar de opinião, né? A pessoa que não muda nunca de opinião, ou ela é a pessoa mais sábia do mundo, ou ela é ignorante. Por quê? Porque se você não muda de opinião quando você tem diante de você bons argumentos, se você não muda de opinião quando aquilo te favorece, realmente eu acho que você tem que rever seus conceitos. Então, mantenha a mente aberta, fica de olho em tudo que está acontecendo nessa área, porque já está sendo disruptivo e vai mudar muita coisa, a forma pelas quais as coisas são realizadas hoje e no futuro, cada vez mais. Quer ajuda para mapear essas oportunidades dentro da sua empresa? Muito bem! Você sempre pode contar comigo. Se você acredita que na sua empresa ela pode ser mais produtiva, você pode ter mais qualidade no seu serviço, mais qualidade no seu produto, pode entregar algo diferenciado, entre em contato com o meu time, entre em contato comigo diretamente. Você pode mandar para mim um e-mail no contato@daltonribeiro. Chega para mim esse e-mail, eu leio todos os e-mails que me são enviados, ou você pode mandar mensagem utilizando as redes sociais, o meu LinkedIn, o meu Instagram, que é o @daltonribeiro.oficial, o meu LinkedIn é o Dalton Ribeiro, e o meu site, daltonribeiro.com.br. Lá você tem acesso a todas as minhas redes sociais e ao meu contato direto. Entra lá, manda para mim uma mensagem de WhatsApp, eu vou ter um imenso prazer em agendar um bate-papo com você, para a gente entender junto como que eu posso te ajudar a alcançar os seus objetivos aí na sua empresa. Se você curtiu esse episódio, não esqueça de avaliá-lo. Se na sua plataforma tiver lá a possibilidade de avaliar, eu não sei se você está vendo isso no Spotify, no Deezer, agora também no Deezer, o Daltoncast também no Deezer, no Apple Podcasts, ou no Google Podcasts, no Amazon Music, ou seja, para todas as principais plataformas de áudio tem Daltoncast. Ou se você está assistindo no YouTube, então se você quiser também comentar lá no YouTube, deixar seu comentário, fique à vontade. No YouTube você tem a oportunidade não só de ouvir, mas também de ver este que vos fala, Dalton Ribeiro. Muito bem,
E este foi mais um episódio do DaltonCast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até o próximo episódio.